começar com essa pergunta básica para você, que é a que você mais deve ouvir quando começa um curso de tricologia. Quais são os diferentes tipos de alopecia? É a primeira parte da pergunta. E a segunda, você começa por onde você achar melhor. Eu tenho jeito ainda? Pra tudo tem jeito. Pra tudo tem jeito. Falando-se de cabelo. Tem jeito. Inclusive nesse cabelão seu ausente. Ausente. Não presente. Né? Mas as alopécias não são as únicas patologias. Muito embora todo mundo se atenha a elas exclusivamente, a queda de cabelo não é o único problema patológico ou problema efetivo de cabelo. Sim. Então, nós temos inúmeras situações que causam danos efetivos e que, porventura, posteriormente, entre em queda. Alopecia, de um modo geral, é queda. Isso. Aí a gente tem as diferentes facetas de alopecia. Quais são? Por exemplo, a alopecia androgenética, o seu quadro. Se eu fizer um exame de DNA em você, eu vou ver que a sua testosterona tem pico e que você vem com um quadro genético carregado. E meu pai é daqui para trás só. Então, entendeu? Então, o quadro genético está aí arrastado. Isso é só para homem? Não, é para mulher também. Então, nós temos alopecia androgenética masculina e feminina. Aí nós temos alopécias que são muito triviais, que são... Agora eu vou falar de Covid, tipo pós-Covid, ou pós-parto, ou pós-cirúrgico, ou por algum evento, uma causa básica. Por algum evento que causou dano físico ou teve estresse físico efetivo. A androgenética feminina e masculina, ela tem o mesmo desenrolar hormonal ou não? Sim, elas não efetivamente com o mesmo hormônio, mas sim, em função de hormônios. Em função de hormônio, principalmente. Tá. Porque é essa alteração dos hormônios que causa esse distúrbio. E por que cai sempre no topo? Porque o tecido, na hora da formação, embriologicamente falando, a parte de topo é um tecido de formação e a parte de trás é outro. Então, a parte de cima tem receptores hormonais. Por isso que cai. Eu tenho muita testosterona, muito DHT, e o DHT vai transformar em 5-alfa-redutase, vai transformar em testosterona e o cabelo já era. Sim. Entendeu? Então, esses receptores, tanto para a mulher quanto para o homem, tem hormônios nessa região. Eu estava concluindo que a alopecia é só a queda, né? Eu tenho os fatores causais de base. Isso. E eu te interrompi. Pode continuar. Não, imagina. E aí, por exemplo, a gente tem alopecia frontal fibrosante. Tem relação com o hormônio de novo. Por quê? Porque a mulher pós-menopausa começa a mudar alguns comportamentos hormonais e o tecido começa a ter um processo de queda, e aí vem na sequência um dano tecidual, que é a fibrose, e entra o processo cicatricial. Já não tem mais o cabelo. A própria foliculite necrosante, acho que é mais ou menos decalvante. Decalvante e dissecante. São dois tipos de foliculite que causam lesão no ósseo folicular. Inicialmente não cai o cabelo, mas começa a ficar com uma tumorização, causa um desconforto muito grande, a ponto das pessoas não conseguirem dormir, colocar a cabeça no travesseiro, de dor. Você aperta na cabeça de um lado, explode pus e sangue do outro. É uma coisa mais ou menos assim. Depois eu mostro umas fotinhas. E causas disso? Autoimune. Autoimune. Aí tem líquen plano, como o lúpus. O lúpus eritematoso e o líquen plano têm a mesma característica. Quando você olha, para você definir, você precisa solicitar uma biópsia. A psoríase também é imune, né? A psoríase também é autoimune. Então, veja, nós temos o quadro das autoimunes. Dentro das autoimunes, nós podemos ter as descamativas, as inflamatórias. Então, aí dá a reumatologia como um todo, né? Aí você entra numa faceta muito maior. Então, todas podem levar à queda de cabelo. Todas. Mas algumas em regiões em placas, outras em placas. A alopecia androgenética é uma alopecia que não é cicatricial inicialmente. Ela não é cicatricial. Mas ela pode evoluir para cicatricial à medida que o tempo passa. Porque aí, no meu caso. Sim. Quando eu tinha 16 anos, minha testa era aqui, ó. Aos 42, a testa já está aqui, ó. Que é bem isso que você falou, é interessante. Não tem mais folículo. Me tira uma dúvida, quando a gente fala, quando se estuda de forma mais genérica, estou falando com uma expertise em tricologia, se fala nas fases anágena, catágena e telógena de crescimento do pelo. Eu ouvi, e me corrija se eu estiver errado, que existe uma fase onde o folículo já fibrosou. Sim. E a fase quelógena, é isso? Mas, bom, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Fala.
Hoje eu estou fazendo... Eu estava falando de mim no comecinho e não falei. Eu sou química, eu sou esteticista, eu tenho formação em estética e cosmética, sou química e eu fiquei um pouco incomodada, fiz várias pós, e eu fiquei um pouco incomodada, fui fazer medicina. E aí eu estou no 4º semestre de medicina. Estudando um pouco mais a fundo, não só pela medicina, mas porque isso que eu estou te falando da inquietação da medicina foi a inquietação da tricologia. Eu fui buscar fora, buscar estudos e buscar coisas fora que eu não conseguia achar. E quando a gente faz um trabalho muito simples, que quando agora eu olho e falo, nossa, mas é tão simples e por que eu não fazia isso antes, né? Só que não, o trabalho de coletar uma amostra e de olhar na microscopia, tanto de campo escuro quanto de luz polarizada, para você verificar algumas alterações, você consegue definir todas as fases capilares. E aí você fala das fases de uma forma assim. Muito dividido, né? Sim, todo mundo divide. Anágena, catágena e telógena. E agora começaram com essa história. Mas eu vou apagar essa que você me perguntou e vou ficar focada nessas 3, que é o que todo mundo consegue minimamente entender. Isso. Todo mundo fala assim, porque tem um complicador grande aqui, tá? Essa que eu pedi pra gente esconder só um pouquinho. Quando a gente entra na fase anágena, é o crescimento intermitente, é a célula proliferando, crescendo sem parar. Aí a catágena, todo mundo fala, é a fase do repouso, não faz nada, só repousa. Não, é a fase mais importante, é a fase catágena, aquela de repouso que todo mundo diz que não é nada. E aí a gente tem a telógena, que simplesmente é a queda para recomeçar. Ele cai, é literalmente a hora do cabelo cair, para depois voltar numa fase anágena se o folículo for bem trabalhado. E que hora que ele é bem trabalhado para começar um novo fio? Na fase catágena, que ninguém dá importância. Na fase anágena, crescimento intermitente, eu tenho irrigação, e com a irrigação me leva oxigênio, nutrientes e etc. Cabelo crescendo. Fase catágena, o bulbo se descola da papila, fica longe, fica afastado. Existe uma fibrose nesse tecido dos cordões neurais aqui, porque tem terminações neurais ali. Então, tem uma fibrose pelas terminações neurais com a papila dérmica, e esse fio que está se preparando para ir para a telógena e cair, ele troca mensagens efetivas com a papila dérmica, falando, olha, o próximo fio tem que vir exatamente assim. Lembra quando a célula faz mitose e as são iguaizinhas? Ele está tentando mandar as mesmas mensagens. Porém, se na fase catágena tiver alguma intercorrência, pronto, o fio já vai começar a vir diferente. Vai vir mais fino, vai vir com alguma displasia, alguma distrofia, e o próximo fio anágeno que vai surgir, depois que ele cair para o telógeno, vai vir um fio medíocre, vai vir um fio pífio, ou mais fino, ou com algum problema que a gente descobre futuramente. Então... Desculpa. Imagina, por favor, eu preciso interromper. Então, a gente tem um ciclo que todo mundo olha querendo achar mais uma coisa, mas não conseguiu nem entender esses 3. Básico. Entende? Entendo. Então, isso aqui é muito severo. E qual é o nosso princípio? É entender essa parte estrutural inicial, porque se eu entendo que na catágena não está ocorrendo um processo correto, eu tenho que trabalhar tudo que está aqui, para quando chegar aqui ter o mesmo processo de mensagem a ser trocada da anágena para a catágena, quando for para a telógena, que é simplesmente o desprendimento e começar uma nova fase anágena, tal ciclo formado decentemente, esse cabelo vir, não medíocre, mas pronto, entendeu? Então o segredo está no trofismo, no sentido de estado trófico da célula, do bulbo do folículo. Entendi. Perfeito. Eu ia fazer a seguinte pergunta. Que você pediu que eu ia esconder um pouquinho, se eu entender tudo isso aqui direitinho, eu entendo que esses ciclos têm um processo de vida, anágeno, catágeno e telógeno, tem uma quantidade para ocorrer. Sim. Quando eu cumprir essa quantidade que está determinado pelo meu processo, já lá na 12ª semana de gestação foi determinado todo o processo da minha vida inteira, até o dia que não mais aqui estiver. É isso. Se eu entender tudo isso, o que entrar nesta fase que você me perguntou, entrou porque cumpriu o seu papel. Entendi. Já foi o processo de fibrose porque nós temos alopécia senil, por exemplo, que as pessoas confundem com alopecia androgenética. E ninguém fala
Ninguém fala. mesmo, A verdade. senil é a diminuição do fio, diminuição de espessura, diminuição de densidade nas pessoas que Que é passam totalmente fisiológica. fisiológica. Que interessante. Interessante. Podnetrocast.